Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao último Equilibre-se do ano. E hoje o nosso assunto vai ser fim do ano e férias, como evitar deslizes na alimentação. Para falar um pouquinho mais sobre o tema, eu conto aqui com a presença da nutricionista Juliana Faquinello. Ela que atua na Unimed Erechim. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Juliana. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Bom, Juliana, geralmente os períodos de confraternização, encontros entre as pessoas, eles têm alimentos. Os alimentos, eles marcam essas ocasiões. Exatamente. E nesse período do fim do ano, o Natal que passou, o Réveillon que está aí, muitas pessoas acabam se descuidando, né? Exagerando um pouquinho na questão da gordura, dos doces. Enfim, como é possível manter o cuidado nessas datas? Certo. Essa época, né, de festas prolongadas, especialmente agora que a gente está passando pela pandemia, né, guarda uma relação muito importante da saúde emocional. Estar com os nossos amigos, estar em família, né, é um momento muito importante. E essas festas, essas datas, elas são justamente para isso, para marcar o encontro, celebrar a presença do outro, a gratidão, né? Porém, a comida, que faz parte dessa relação, ela não deve ser o ponto principal, né? A gente não deve dar tamanha importância apenas para a comida. Claro que também a gente tem aquela questão da memória afetiva, né? Tem um prato que a mãe preparava lá na infância, que a gente ainda guarda essa memória, ou que uma tia preparava certo prato que ainda nos traz essa lembrança. Tenho que deixar de consumir, não de forma alguma, né? Mas com equilíbrio, com moderação. Saber que, como que eu quero estar depois que essas festas terminarem, né? Lá no dia 3, 4, 5 de janeiro, como é que eu quero estar? Quero estar com o meu peso adequado? Eu quero ter diminuído o peso? Ou então, se eu me der uma flexibilidade aí de uma margem, de 1, 2 quilos de ganho de peso e depois está tudo bem, corro atrás e está tudo certo, né? De forma clara, de forma consciente, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade. Saber que tudo a gente pode consumir com moderação. Perfeito. E muitas pessoas, nessa tentativa de adequar a alimentação, procuram fazer substituições, ou, né, porque nem sempre tem uma variedade, é possível ter uma variedade grande de alimentos, mas elas tentam fazer. Quais as dicas que você daria nesse sentido? Certo. Então, assim, essa época, né, de festas é muito usado, por exemplo, as frutas cristalizadas. Em todo que é a preparação, elas estão presentes. Esse tipo de alimento é carregado de açúcar, né? É pobre em valor nutricional, então uma alternativa para a gente estar substituindo por frutas in natura, por frutas secas, né? Além de gerarem saciedade, elas também trazem vitaminas e minerais importantes, diferente dessas outras que não possuem, né? Então isso a gente pode estar usando numa sobremesa, por exemplo, fruta in natura, fruta assada também, que é bem interessante nesse período. Entradas, né, costumam fazer canapés à base de molhos gordurosos, então substituir por saladas, caprichar na salada, o visual ele é muito atrativo, né? Então a gente precisa estar criando pratos interessantes para que a gente possa estar fazendo essa substituição. E como prato principal, então, as carnes, a gente deve optar por carnes mais magras, né? Então, peixe, carne de frango, carne de peru, lembrar sempre de tirar a pele, né? E sempre consumir com moderação. Sem dúvida, faz a diferença. Faz a diferença, com certeza. E quando envolve os públicos infantil e os idosos, né? Vamos pegar essas faixas etárias. Como é possível adequar de uma melhor maneira os pratos deles? Esse público, geralmente, é um público que não tolera muito bem mudanças na rotina, né? Porque geralmente tem horários pré-estabelecidos, tanto para realizar as refeições de café da manhã, de almoço, jantar. E como nesse período os jantares, né, a ceia, ela costuma ser tarde, esse público não tolera muito bem essas mudanças. Então, a gente tem que ter jogo de cintura, né? E sempre estar oferecendo a alimentação a mais colorida possível, a mais atrativa, né? Vale também aqui investir em pratos
saborosos, à base de verduras, de legumes, frutas também, colocar na salada, que torna mais atrativo, né? E evitar exageros, evitar ter doces demasiado em casa, né? Evitar comprar. Claro que criança gosta e não é proibido consumir. É sempre com cautela, é o equilíbrio que deve imperar. Sem dúvidas. Bom, Juliana, paralelamente aos alimentos, as comidas, os diferentes pratos que a gente vem comentando, outro ponto essencial é se manter hidratado. E quais as dicas que você daria a todas as pessoas, considerando a importância de beber água efetivamente, né? E equilibrar aí as outras bebidas? Então, a maioria do nosso corpo, né? O nosso corpo ele é formado, em sua maioria, por água, né? E a gente precisa estar repondo esse estoque. Então, a água é importante para o bom funcionamento dos nossos órgãos, para o transporte de nutrientes, vitaminas, minerais. Ela atua também na regulação da pressão arterial, da temperatura corporal, né? Agora é uma época de muito calor, a gente acaba transpirando muito mais, perdendo mais líquidos, e nesse sentido a hidratação ela se torna fundamental, né? A gente pode usar e deve água, né, que segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente deve estar consumindo em torno de 30 a 40 ml de água por quilograma de peso, né? Essa é a recomendação. E também vale para, no intuito de hidratação, água de coco e sucos naturais. Então, é extremamente importante, frutas, né, também a gente pode estar consumindo como forma de hidratação. Perfeito. E, Juliana, como que a gente poderia explicar a questão das bebidas alcoólicas e os impactos que elas geram, né? Muito se comenta nesses sentidos, fazem brincadeiras, inclusive, mas vale ressaltar que devem ser, sim, tomados vários cuidados para evitar complicações. Exato. O álcool, né? A recomendação é que não tenha a ingestão de bebida alcoólica, né? Porém, nessas festas é meio que inevitável para algumas pessoas deixar de consumir, né? A gente sabe que o álcool ele atua, trazendo consequências em diversos órgãos do nosso corpo. Por exemplo, no sistema nervoso central, né, no cérebro, ele até altera as funções, hormônios importantes, né, são alterados, neurotransmissores são alterados também, ocorre a perda de reflexos, sonolência causada, né, um dos sintomas que acaba acontecendo, alteração no humor, né, também há algumas pessoas que ficam um pouco mais alegres, outras, pelo contrário, um pouco mais irritada, né, gera esse desconforto. No outro órgão que acomete também o efeito do álcool é o coração, que acaba acelerando os batimentos cardíacos, né? Compromete também função hepática e renal, sobrecarregando o nosso sistema, né? Que é de filtragem, acaba sobrecarregando. Também no estômago e esôfago acaba irritando a mucosa, né? Pode gerar uma esofagite, uma gastrite. Em alguns casos, né, vai além disso. Então, o ideal é que a gente não ingira. Se for ingerir pequenas quantidades, sempre intercalar com água, né? É importante, então, para cada copo de bebida alcoólica que se ingira, esteja ingerindo água também para manter a hidratação. E outra dica que é muito importante é nunca ingerir bebida alcoólica de estômago vazio, né? Sem se alimentar, porque o alimento também vai minimizar os efeitos do álcool. Perfeitamente, vale aí redobrar a atenção, então. Exato. E no que se refere à questão da compensação, essa ideia, né, compensação, entre aspas, aí que muita gente faz e acha que funciona, acha que vê resultados, mas nem sempre é assim, né? Na questão dos alimentos, por exemplo, algumas pessoas optam por comer bastante em determinado dia, no outro diminuir. Isso funciona na prática, Juliana? Explica um pouquinho melhor. Isso não funciona na prática, né? Apesar de que o nosso corpo ele se adapta muito fácil, né? O nosso organismo ele se adapta muito fácil. Mas a ideia é que a gente mantenha uma rotina, né? Uma rotina saudável, equilibrada, evitar de consumir esses alimentos, né? Desta época que geralmente são bastante calóricos em excesso. Então, a gente pode consumir um pouquinho de cada coisa, né, com moderação. E voltar, assim que possível, para uma rotina adequada, rotina saudável, né, sem exageros, com a hidratação, que é bem importante estar em dia.
com a rotina de exercício físico também, né? O ideal é que não se prolongue, então, esses dias de comemoração aí de festas, que eles não se estendam por muito tempo, porque o nosso corpo ele se adapta muito facilmente. Com certeza. E além das festas, as férias. Muitas pessoas tiram férias nesse período, Exato. né, Juliana? E também acabam, muitas vezes, abandonando ou diminuindo, inclusive, os exercícios que você acabou de comentar. Gostaria que você também fizesse um alerta nesse sentido. Certo. O exercício, ele deve fazer parte da nossa rotina, né, de forma equilibrada. Por isso, quando a gente escolhe um exercício que a gente goste de fazer, que a gente sinta prazer em fazer, a tendência é que a gente não abandone, né? Nem nas festas, nem nas férias, nada disso. Agora, fica um pouquinho mais difícil, talvez em virtude dos compromissos, né? Da agenda lotada, enfim. Nesse sentido, fica um pouquinho mais difícil de estar realizando o exercício, quem sabe, rotineiramente. Mas é importante que faça. Daqui a pouco, se serve, né, como um auxílio, está fazendo com alguém, né, convidar alguém para realizar o exercício junto, também nesse sentido é importante. Com certeza. Bom, e aproveitando nesse sentido de férias, muitas pessoas viajam. Nessa questão de viajar, ir para a praia, para diferentes lugares, é possível, sim, seguir essa questão da alimentação adequada, né, Juliana? E como que as pessoas podem aí organizar a rotina de uma forma mais tranquila? Podem, sim, né? E devem, inclusive, tu falaste uma palavra muito importante, que é a questão da organização. Quando a gente se organiza, né, a gente acaba tendo menos chances de estar cedendo a essas tentações, né? Que na praia tem muito sorvete, né? Aqueles alimentos bastante calóricos e que não devem fazer parte regularmente do nosso hábito, né? Esporadicamente, em pequena quantidade, até não tem problema nesse sentido. Tudo de forma fracionada, em equilíbrio, não tem problema. Exatamente. A palavra sempre é o equilíbrio, né? A palavra-chave é o equilíbrio. Com certeza. Juliana, gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui no Equilibre-se, marcando o nosso encerramento do ano, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a você, Isabel, pelo convite, e até uma próxima oportunidade. E desse modo, nós encerramos o Equilibre-se dessa semana e toda essa temporada de 2021. Agradeço também a sua companhia aí de casa, você que sempre nos prestigia e acompanha também as dicas de saúde e bem-estar. Desejo a todos um excelente 2022.